Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos falar de uma iniciativa governamental que partiu de um outro país, até na verdade de um outro continente, mas que a galera aqui está flertando em aplicar. Meus caros, o homem tem uma dura labuta. Bem-vindos ao episódio de hoje, o Código de Conduta. Então, produção... solta a vinheta. Bom, para não perdermos a característica introdutória que a gente sempre tenta colocar aqui no canal, vamos primeiro deixar claro o que seria conduta. Conduta seria o modo de agir, de se portar, de viver e de conduzir as coisas, né? Então isso vale aí tanto na questão pessoal, na questão profissional, tanto para consigo mesmo, como também para os outros, né? Então, quando você fala principalmente como uma pessoa é de caráter, você está fazendo avaliação como ela se comporta em relação a você, ou como você vê ela se comportando em relação a outras pessoas, né? Então, conduta é uma coisa muito mais, às vezes, aferida por outras pessoas do que por você próprio, né? Mas, lembrando sempre que existem compromissos e coisas que você deve fazer por você e que vai permitir com que você também construa a sua conduta, certo? E, de forma indireta, que as outras pessoas comecem a perceber isso. Exatamente como, por exemplo, a produção percebe a minha conduta aqui, não é, produção? O que você acha da minha conduta aqui com vocês? Mentiroso! Ah, então eu sou mentiroso. Bom, primeiro que eu quero saber que vocês provem onde que eu menti. Segundo, se não retirarem essa brincadeira aí, eu vou colocar nome, CPF, telefone, e-mail e todos os dados que eu tiver de todos os envolvidos aqui no podcast, tanto no comentário fixado do YouTube quanto no post lá do Instagram, e vou deixar plenamente visível para que todos os meus ouvintes façam aquilo que eles bem entendam com os dados de vocês, beleza? Então, tem certeza que é isso que eu sou? É um homem de foco. Compromisso. E com uma maldita força de vontade. Eu posso garantir que as histórias que você ouviu sobre este homem foram atenuadas e muito. Ah, obrigado. Não precisa tanto, mas obrigado. Bom, agora sem mais delongas, vamos ao início de verdade do conteúdo desse episódio. Esse pensamento me passou pela cabeça. Para aqueles que não acreditam que homens e mulheres são tratadas de uma forma completamente diferente, principalmente pelos governos, hoje vai ter um choque de realidade. Se depois disso não despertarem ou não acordarem para esse fato, sinceramente, não há mais o que fazer. Pois é, uma suposta proposta por um congressista australiano para estipular uma espécie de cartilha do bom comportamento do homem foi elaborada. E como se isso já não fosse ridículo por si só, temos ainda os políticos brasileiros que estão entusiasmados para aplicar essa porcaria aqui. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Esse é um daqueles episódios nos quais eu vou falar muito pouco, porque as análises que separei já expressam boa parte do ponto de vista que eu acredito ser interessante compartilhar aqui com vocês. E sem demora, vamos já iniciando os trabalhos, porque eu vou colocar agora para vocês a análise do Ricardo Tomé, do Projeto Conselho, que além de explicar o ocorrido, faz uma conexão interessante com certas medidas e manobras políticas adotadas aqui no Brasil, principalmente endossadas pelo Poder Judiciário, enviesado, é claro, com iniciativas esdrúxulas, principalmente contra o homem, certo? E aí não importa, seja de direita ou seja de esquerda, coisas que a gente já falou aqui, né, que a questão da misandria não tem lado. E parafraseando essas ideias absurdas, vale mencionar que essa conduta dos políticos brasileiros é mais ou menos aquilo que o Paulo Guedes falou uma vez em frente à Câmara dos Deputados, se eu não estiver enganado. Então, abre aspas para eles. Eles são tigrões com os homens e são tchutchuca com as mulheres. Fecha aspas. Então, produção, traz a primeira análise aí.
Sabemos que hoje, certas palavras e hábitos online vindo de homens é hoje combatido por boa parte do progressismo que quer vetar certos debates ou até mesmo os homens de se posturarem diante de certos comportamentos femininos. Dizer que tipo de mulher seria interessante para relacionamento ou aquelas a que evitar, ou até mesmo criticar de modo geral um ou outro comportamento que não gostariam na mulher que escolhem para si. Até aí, sabemos que é uma linha aí bem sensível e bem polêmico esse tipo de assunto. Sempre que se coloca uma página, canal ou debate sobre esse tipo de tema, sempre chama muita atenção e sempre rola alguma perseguição, matéria da grande mídia, difamando tal canal, tal espaço, tal ciclo de conversa. Mas se eu te dissesse que, além de não só indesejado, o Estado quer começar a criar um comportamento ideal do homem virtual. Uma lista de que se você não seguir aquele manual ou aquele conjunto de palavras e hábitos virtuais que não podem mais ser replicados, você será punido pelo Estado. Estamos chegando nesse tipo de distopia já, onde certas palavras e hábitos não são apenas repudiados, mas passarão a ser proibidas e caçados. Não, eu não estou exagerando. Na verdade, esse é um movimento que alguns países mais liberais estão começando lá fora a exercer. Um deles é a Austrália. E adivinha qual é o outro que quer ser pioneiro nesse estatuto do bom comportamento do homem. Esse é o termo. O Brasil. Acompanha comigo esse trecho de Ancapso Peter Turkuniev falando sobre o caso que está começando a surgir lá na Austrália. Um país tido como de primeiro mundo e infelizmente também elegeu um parlamento progressista que está começando a elevar a cargo parlamentares focados inteiramente nessa missão, vigiar o comportamento dos homens de maneira oficial. O Tim Richardson, que é um deputado lá da Austrália, ele foi chamado pela primeira-ministra, a Jacinta Allan, que é a atual primeira-ministra lá da Austrália, para ser o secretário parlamentar para mudança do comportamento dos homens, né? É uma iniciativa inédita lá na Austrália, né? E o que eles estão descrevendo aqui é que justamente existe uma crise de sexismo violento contra mulheres. Então, que o pessoal está criticando muito porque os homens estão criticando muito as mulheres e não sei o que lá, e existe movimento Red Pill e não sei o que lá, e tudo isso é um comportamento inadequado dos homens. A gente precisa mudar o comportamento dos homens, né? Ou seja, o que eles chegaram aqui, a conclusão é de que o problema é o homem. E a gente tem que mudar isso. Vamos criminalizar ser homem, né? E eu não gosto muito de onde que isso aí está indo por uma série de motivos, né? É lógico, como o pessoal fala aqui, tudo depende de como você define violência sexista, né? E, de novo, se é violência física, se realmente é o homem que bate mulher, esse cara tem que ser punido com todas as leis do mundo. É um absurdo, ninguém está defendendo esse tipo de coisa, né? Agora, o problema é que isso muitas vezes cai na parte das ideias, na parte da discussão. Então, assim, dependendo de como eles considerem violência sexista, e aí, de novo, essa tendência da esquerda de dizer que palavra é agressão. Não, palavra nunca é agressão. Concordo com o Peter nesse sentido. Palavra nunca é agressão. Pega um espantalho óbvio que ninguém concorda que seria a violência sexual contra a mulher, uma minoria de homens que possui esse tipo de psicopatia a ponto de praticar isso, usam essa palavra como espantalho para começar a enxertar de leis e regras e normas, inclusive criando um parlamento ministério para vigiar homens. É basicamente, realmente, o Estado tentando dar uma de distópico num nível onde o comportamento natural e discussão entre homens transportada para o online pode ser criminalizado ou tido como essa violência invisível. Se eu listar aqui uma característica ou uma sequência de características que um homem não deveria adotar numa mulher para relacionamento, seria uma violência psicológica, porque as mulheres que não se encaixam nessa lista, por exemplo, podem sentir-se agredidas. De lá já acontece bastante, né? Colocam um nível de salário, altura, tipo de corpo que o homem deveria ter explicitamente para ser atraente. E se eu fizer o mesmo de cá? Colocar peso, profissão, altura, trejeito, comportamentos que são menos danosos de uma mulher ter no relacionamento com um homem. E aí?
Como funciona isso? Quem vai vigiar isso? Quem vigia os vigilantes? Quem vigia os políticos? Qual é a régua? Qual é o critério? E bem como prometido, a moda chegou no Brasil. Impressionante, o Brasil podendo copiar de tudo nos países de primeiro mundo. E o que eles copiam? Leis de policiamento de ideias e de comportamento. Pois é, né? Distopia quanto, camarada? O atual governo aqui, então, sugere criar Estatuto do Bom Comportamento para Homens. E aqui segue o atual presidente, né? Nós precisamos pensar em fazer um Estatuto de Bom Comportamento do Homem, porque imaginar que uma mulher, depois de imaginar esse trabalho, não tenha vontade de voltar para casa porque lá vai encontrar um marido que é agressor dela e que pode bater nela por qualquer coisa ou até mesmo quando não tiver coisa nenhuma, é impensável, aí disse o petista. E logo depois ele comenta aqui que quer que a lei pegue tanto quanto a Maria da Penha. Ele segue: ele, homem agressor de mulher, está predestinado a ser agressivo. É preciso ter um estatuto para formar uma espécie de ser humano. Se a gente não começar a pensar a formar um novo homem e uma nova mulher, e isso começa pelo ensino fundamental, começa pelo ensino médio, na escola é o espaço para a gente poder tentar mostrar um alinhamento de comportamento do ser humano, alinhando o comportamento na base, pegando meninos, né, e jovens logo na educação escolar, né, o Estado colocando a sua agenda, talvez círculos de palestras, materiais didáticos, dizendo que o homem, sendo esse natural agressor, ele deve ter comportamento X e Y para evitar. Acaba-se também abrindo precedente para interpretar tudo como violência, dando poder ao Estado de vigiar comportamento mais do que hoje ele já vigia. E nesse caso você pode comentar comigo, mas Ricardo, no fim das contas, esse tipo de lei é uma lei demagógica, e eu concordo, e é uma lei inaplicável. Como é que vai se vigiar todos ao mesmo tempo? Não tem como, isso é o tipo de lei que vai ser impraticável. Bem, olha o timing a que essa declaração do Lula surgiu. No mesmo contexto de que o STF, o Judiciário, quer ter poderes plenos para vigiar tudo e todos na internet. Olha esse trecho da revista Oeste e vê se não é, pelo menos, distópico o que está acontecendo no país. O Supremo Tribunal Federal quer saber o que e de onde os usuários das redes sociais fazem publicações. A Corte abriu uma licitação para contratar uma empresa para monitorar postagens nas plataformas digitais. A empresa que vencer a licitação, no valor de R$ 345 mil, deverá monitorar durante um ano o Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Flickr, X e também o LinkedIn. Além do conteúdo das publicações, a empresa vencedora vai precisar indicar quem publicou e o lugar onde foi feita a publicação. E Piotr, tem mais, tem outra questão aí que chama a atenção aí sobre essa licitação. Os ministros do STF vão receber relatórios diários, mensais e semanais com os balanços desse monitoramento. Te pergunto que horas que eles vão fazer isso, hein? Já não tem processo demais para eles julgarem, se debruçarem, agora eles vão analisar, dedicar horas deles para analisar relatório de rede social? O Estado está tentando, com essas medidas, testar o limite de liberdade que a sociedade está disposta a abrir mão. Começa com uma primeira licitação e logo depois vira uma medida pública contra fake news ou, no caso da matéria principal do nosso vídeo de hoje, contra a violência de gênero. Vamos usar o mesmo sistema de monitoramento, mas agora para caçar palavras-chave que os usuários das redes sociais estão usando, e através dessas redes sociais, sabemos que na rede social não existe anonimato, elas serão obrigadas a dar dado, localização e nome de todos os perfis que disserem aquelas palavras-chave ou dispararem certas mensagens que são, segundo o Estado, até mesmo violência de ideias. E o mais engraçado é que o atual presidente disse: sei que temos muitas divergências em relação à direita, que são os opositores, mas sabemos também que nesse tipo de matéria de gênero conseguimos aliados também dos outros lados. Quer dizer, é o atual presidente de esquerda, progressista, declarando que quando se trata de combater a violência, aspas aqui, tá, de gênero contra a mulher,
ele consegue até mesmo os votos da direita. E é o que eu digo muito aqui. Quando é contra o homem médio, tanto direita quanto esquerda acabam se unindo, criando leis demagógicas para manipular a opinião de mulheres, inclusive para passar uma ideia de que não é machista. Ou seja, contra o homem, o Estado não tem esquerda e nem direita. É ambidestro. Já avisei que vai dar merda isso. Meus caros, nada é tão ruim que não possa piorar. Mas nesse caso específico, a próxima análise que eu vou colocar para vocês pode talvez permitir ver além dessa decepção, desse quadro ruim que se apresenta, né? Pois, com a piora progressiva da dinâmica entre os relacionamentos, né, dos homens com as mulheres, os homens que ainda vivem de ilusão, ou aqueles que vendem sonhos para os outros, né, de que, basta você escolher a mulher certa, ou de que, existe um truque de sedução, ou 100 maneiras de fazer ela ficar louca por você, e esse tipo de coisa. Esses tipos de cara, eles vão ficar num beco sem saída. E caso eles se recusem a participar dessa insana dinâmica que ainda vai piorar entre os sexos, eles terão de considerar que foram avisados anteriormente por alguns indivíduos. E essa reflexão / desabafo pode ser percebida na análise do Coruja do Carvalho, quando ele também falou sobre o mesmo tema, que seria essa proposta de código de conduta para os homens, certo? Que foi cogitada ser aplicada aqui no Brasil. Já adianto a vocês que a análise dele é extensa, mas, novamente, vale a pena porque contemplou uma série de assuntos muito importantes e, principalmente, para fazer aí, quem ainda está em dúvida, despertar de uma vez por todas, ou pelo menos ter uma outra visão sobre as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Então, produção, solta a pedrada aí. Parece que está rolando na Austrália também, né? E o Lula já falou a respeito, que é uma proposta de um estatuto de bom comportamento para os homens. E, cara, isso aqui é ótimo, tá? É ótimo pelos motivos que eu falei nos últimos vídeos aqui do canal e pelos que eu vou explicar nesse vídeo aqui agora. Bom, então vamos a essas notícias, né? A Austrália já está discutindo realmente a criação de um estatuto de bom comportamento dos homens, né? Assim como o Lula já falou a respeito. E, cara, isso é excelente porque nos dá aquele crédito de argumento preditivo, né? Nós avisamos que isso ia acontecer e que esse dia ia chegar. E nós sabemos por que o Estado ele quer fazer isso, né? Eu concordo completamente com o Peter Targuniev quando ele disse que a intenção do Estado é fazer dos homens submissos e obedientes, tá? Porque eles são mais questionadores, eles tendem mais ao libertarianismo e à direita, e isso é uma pesquisa fatídica que já foi feita ao redor de todo o mundo. Mulheres, elas são naturalmente mais de esquerda, elas são naturalmente mais obedientes a um sistema de coerção como o Estado, principalmente porque elas têm um comportamento de simbiose com o Estado, né? O Estado, ele dá migalhas a elas, cria um terrorismo ideológico também, dizendo que elas são abusadas, que elas são violentadas o tempo todo, que elas são vítimas de espantalhos, assim, né, de bichos papões que nem existem, ou sequer existiram, como, sei lá, uma cultura ancestral patriarcal, um machismo estrutural na nossa sociedade. Inventa essas narrativas merdas aí para, obviamente, manipular o instinto feminino de autoproteção, muito mais elevado que o masculino, né, que opera através do medo. De fato, as mulheres têm mais medo. E a gente entende essa natureza feminina quando a gente parte daquela noção de que, biologicamente falando, a vida feminina é mais útil e tem mais valor para a manutenção da espécie do que a vida masculina, né? Os homens, eles tendem mais ao autossacrifício, a trabalhos periculosos, até a, sei lá, esportes radicais, né, e ambientes de risco e tal, por puro prazer, por pura recreação muitas vezes, e as mulheres, elas são mais protecionistas porque, de fato, elas são as gestoras da nossa espécie. Os homens competem mais, inclusive o método de competição sexual deles é extremamente violento, extremamente periculoso e extremamente mortal em alguns casos. Então meio que a natureza joga pesado com os homens do tipo, entre numa situação de vida ou morte, de alto risco e alta recompensa, porque se você sobreviver, você provavelmente vai ser selecionado sexualmente. Então, os homens, eles tendem mais a essa coisa de liberdade, questionamento de autoridade, justamente porque os homens querem ter autoridade, né? Sobre si mesmos e, em alguns casos, sobre os outros. E o Estado, ele odeia isso, né? Ele odeia pessoas que buscam autoridade sobre si mesmos, principalmente. E, obviamente, ele descobriu o calcanhar de Aquiles dos homens, que são as mulheres, né? Jogando as mulheres contra os homens e usando as mulheres para manipular um instinto sexual, né? E a paixão dos homens por elas, o Estado basicamente encontrou a estratégia perfeita. Agora, eu simplesmente odeio essa narrativa de que as mulheres, elas só são manipuladas pelo Estado e que elas são vítimas, né, tão vítimas quanto os homens. Isso é maior sacanagem, isso aí é uma indulgência a nível patológico.
é uma incapacidade doentia de responsabilizar as mulheres que aceitaram de braços abertos essas narrativas e, em muitos dos casos, incentivaram e até iniciaram essas narrativas, tá? Sem as mulheres, sem a adesão voluntária delas, tá? O Estado não teria chegado ao nível que chegou hoje. Então, controle o seu cavaleiro branco aí dentro de você, controle o mangina interno, né? E veja as coisas de maneira realista e não apaixonada, porque você está projetando mamãe ou santidade nas mulheres em geral. Elas também são capazes de fazerem o mal, elas também são capazes de serem maquiavélicas, elas são tão quanto, ou talvez até mais, capazes de praticarem o mal que os homens. E se você discorda disso, você é só inocente, tá? As mulheres também elas tendem a um comunismo natural, tá? A um esquerdismo natural. E, novamente, isso é censo também, isso é pesquisado. E você pode atestar isso fazendo um breve estudo de campo com as mulheres que você conhece e os homens que você conhece. Já expliquei isso também, né? As mulheres evoluíram como providas e protegidas. Ao longo da história humana, elas foram fisicamente, psicologicamente e emocionalmente incapazes de enfrentar grandes desafios, tá? Ambientes periculosos, grande quantidade de esforço, sempre tiveram aversão a risco, aversão à competição e viveram basicamente sendo sustentadas pelos homens, inclusive como é até hoje. Isso é um fato também. Mas hoje as mulheres trabalham, ganham a sua própria renda e blá blá blá. Mentira. Mesmo em ambiente de trabalho, exercendo o mesmo cargo, elas oferecem menos resultado que os homens. E por isso ganham menos e ficam dizendo que é por conta de sexismo. Não. Elas escolhem cursos de especialização menos úteis para o mercado e, consequentemente, também menos mal pagos. Elas começam a trabalhar mais tarde, elas param de trabalhar mais cedo, se aposentam mais cedo, dão mais atestado, competem menos, fazem menos hora extra, tá? Engravidam. São as maiores usuárias de bolsas, assistencialismos, ações afirmativas, empreendem menos, pagam menos impostos, investem menos, são a maioria das endividadas, enfim, a lista é infinita. Então, basicamente, o sustento das mulheres ainda hoje é oferecido pelos homens, porém, isso é mascarado, isso é manipulado pelo Estado para fingir que elas são independentes e capazes de sustentar o próprio peso na sociedade. Isso é mentira. Eu, você, todos nós homens, através dos nossos impostos e dos nossos trabalhos, estamos sustentando mulheres que nós não temos acesso, nós não conhecemos, e até mesmo os filhos delas que não são nossos. E é isso que o Estado quer e é isso que o Estado vai continuar fazendo, com todo o apoio e ajuda voluntária das mulheres. Porque, convenhamos, você também pode fazer aí um estudo de campo rápido e fácil. Pergunte às mulheres do seu ambiente se elas concordam ou não com leis intrusivas que manipulem completamente o comportamento dos homens, né? Como se fosse um estatuto de boa educação dos homens para que eles sejam bons moços, bons meninos, miqueinhas. Cara, 90% delas vai concordar com isso, 95% delas ou até mais já está intoxicada com essa narrativa de que todo homem é um estuprador em potencial, de que o problema da vida delas é o homem, que o homem não serve mais para nada, tá? Que o homem não tem mais nenhuma utilidade na sociedade e que eles devem até ser extintos. Isso, obviamente, parte daquele pragmatismo feminino, né? São os homens que sustentam elas ainda precisam dos homens, os homens ainda são necessários. São os homens que fazem a maior parte do policiamento, inclusive contra os próprios estupradores que elas têm tanto medo, os entre aspas feminicidas aí, né? Porque não dá pra dizer que as mulheres que são assassinadas 11 vezes menos que os homens sofrem feminicídio de verdade, né? Então você vê que é uma manipulação escrotíssima isso aí. É uma mentira descarada, deslavada, e que as mulheres estão abraçando voluntariamente. Não tem essa de, elas são manipuladas porque elas, na verdade, são mais inocentes e ingênuas e tal. Não. Inocência, ingenuidade não é excludente de punibilidade para um ser humano adulto, tá? Se você não conhece uma lei e mesmo assim você descumpre, a sua ignorância a respeito das leis não vai ser aceita como argumento para diminuição da sua punição, né? Então, repito, controle seu cavaleiro branco aí e seja realista. Elas sabem muito bem o que estão fazendo, tá? Conscientemente ou inconscientemente, e essa aparente fraqueza e vulnerabilidade delas, aparente inocência, né, e ingenuidade, é na verdade uma arma usada contra esses idiotas aí que acreditam nessa narrativa. É assim que elas conseguem fazer merda, se fazer de santas, se fazer de inocentes e não serem responsabilizadas. Então, não é o Estado que está usando elas, são elas que estão usando o Estado, tá? E quando você começa a ver dessa maneira, tudo faz sentido. Porque, veja, elas são a maioria das votantes e são mais hegemônicas nos seus votos, tendem mais à esquerda e, no fim das contas, elas têm mais ganhos
com essas pautas do que os próprios políticos, tá? Por incrível que pareça. Os políticos podem estar levando bilhões aí, né? Mas são alguns poucos políticos que levam dinheiro nesse país, né? No fim das contas, são algumas centenas no país inteiro. Quem tá tomando no rabo de verdade sou eu, é você, somos nós. Porque somos nós que pagamos essa porra, somos nós que financiamos o roubo deles. As mulheres nem imposto elas pagam, tá? Praticamente nem imposto elas pagam. Porque elas empreendem menos, usam mais bolsas, ações afirmativas, porque elas são a maioria dos funcionários públicos. E de quebra, ainda levam leis que as beneficiam em cima. Leis inconstitucionais, que ferem as bases dos direitos humanos, que é o fato de que todo cidadão tem que ser tratado igualmente, independente do seu sexo, né? São leis até mesmo redundantes, tá? Que se aplicam uma em cima da outra. Como é o caso de agravante de assassinato contra a mulher, tipo feminicídio. Caralho, isso é um apartheid moderno, porra. Vocês não conseguem perceber isso? É que nem na África, no passado, onde, sei lá, matar preto tinha punição muito menor do que matar branco. É isso, é literalmente isso. Não tem outra visão que você possa ter sobre essa lei de feminicídio. Basicamente o que o Estado está dizendo é que matar homem tem menos punição que matar mulher. A vida da mulher vale mais, socialmente falando. Então, porra, o Estado não usa elas, porque o Estado, ele não é nenhuma pessoa, ele não é nenhuma entidade, ele é uma instituição movida pelos interesses humanos. Elas estão no controle dessa porra. Elas só não estão na linha de frente porque elas são avessas à consequência, avessas a risco, avessas à exposição à responsabilidade. Então elas botam os homens ali que tem mais esse tipo de ambição e elas só ficam ganhando os resultados dessa manipulação enquanto eles estão tomando os riscos, eles estão botando a cara a tapa. E eles são mínimos, tá? Os homens que estão na linha de frente aí do poder político, eles são poucos em relação à quantidade de mulheres que recebem esses benefícios. São milhões delas que recebem sem pagar praticamente nada, enquanto o cara ele tá ali correndo risco de exposição, pode ser impeachmentado, pode ser isso e aquilo, tudo bem, ele tá ganhando milhões, mas ele é só um. Então vocês têm que ver o Estado como uma instituição que é resultado do comportamento humano e não como, sei lá, uma entidade, um ser maligno, animado, né? Meio que uma criatura mitológica, até quando a gente chama o Estado de Leviatã. Então, ao meu ver, elas não estão só em complô com o Estado, elas são o Estado. O Estado hoje, ele não seria o que é sem o apoio feminino, sem o voto feminino, sem essa frustração e esse ressentimento feminino em relação aos homens, principalmente os homens que as atraem, né? Os homens poderosos, os homens violentos, com essa tentativa de vingança, né? Esse ressentimento contra um bicho-papão que elas mesmas inventaram, que é, sei lá, patriarcado ancestral, como se nós tivéssemos que pagar pelos supostos erros dos nossos avós, bisavós e tudo mais, né? É que nem essa parada de dívida histórica contra negro se você é branco. Ah, porque o seu avô, bisavô foi um escravocrata. Você tem uma dívida para com os negros. Tipo, porra, sacanagem. Isso é ressentimento, isso é frustração, isso é uma mesquinharia, um amargor severo, né? E depois dizem que homens que seguem o próprio caminho, que consomem esses conteúdos chamados de red pill, né, que são os frustrados e ressentidos. É aquela estratégia narrativa, né? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Elas é que são as ressentidas e frustradas. Isso, inclusive, também é uma pesquisa, tá? Perguntaram umas mulheres de diferentes países hoje em dia, né, se elas estão irritadas, infelizes, e cruzaram esses dados com as mesmas pesquisas feitas há algumas décadas atrás e perceberam que, comparativamente, as mulheres estão mais irritadas e mais infelizes do que as do passado e os homens estão mais felizes e menos irritados do que os homens do passado. Os homens afirmam hoje estarem mais felizes, né? Isso tem a ver, é claro, com o minimalismo, até mesmo emocional dos homens, que eles conseguem se satisfazer com muito pouco. Tipo aquele meme, né, do cara que tem um quarto, assim, um colchão no chão, um PC gamer, uma mesinha e uma TV com um videogame, e aí ele diz: meu Senhor Jesus, eu lhe pedi uma casa e não um palácio. Tipo, para o homem aquilo é um palácio. Agora, para a mulher, se ela não estiver trocando os móveis da casa a cada 3 ou 5 anos, ela vai achar que o mundo dela desabou, né? Você vê isso até dentro dos relacionamentos, né? A mulher fica exigindo que o seu parceiro ganhe progressivamente mais, que ele faça cada vez mais, porque senão ela perde o interesse dele, e até mesmo com as leis que elas passaram aí de divórcio sem culpa, elas podem simplesmente pedir o divórcio a troco de nada, simplesmente porque a paixão acabou. Não é à toa que elas iniciam a maior parte dos divórcios e é sempre pelas mesmas motivações, né, ou quase sempre, problemas financeiros e a perda da mágica que existia no começo do relacionamento. E ainda empurraram aquelas leis de que elas são recompensadas por isso, né, elas podem saquear o cara no processo. Então, assim, é win-win, né, é uma situação de vencer ou vencer para elas. Se você pedir o divórcio, você perde. Se você trair, você perde. Se ela pedir o divórcio, você perde. Se ela trair, você perde. Você perde em todos os casos e ela ganha em todos os casos. Sacanagem, né?
Por isso que eu digo que a única forma de não perder um jogo que foi feito pra você perder era jogando. Não tem nem como vencer. O máximo que você pode fazer é não perder. E é claro, tem aquela narrativa de Bonobo Tradicon, né, que diz que não, a progressiva exigência das mulheres é uma coisa boa porque é um motivador que faz o homem crescer, né? Porque o homem, quando é solteiro, como você mesmo falou aí, Coruja, ele tá satisfeito com pouquíssimo. Um colchão, um PC gamer, uma TV e um videogame já tá ótimo pra ele. Isso não é vida, o cara tem que querer mais, então isso estimula a ambição do homem. Sem falar que para reprodução, para ter filho, é necessário que a mulher exija mais conforto para os seus filhos e tal. Isso aí estimula a sociedade a crescer, o capitalismo, não sei o quê. Ah, vai tomar no cu, né, mano? Que coisa de idiota da porra. Então o cara tá basicamente dizendo que o relacionamento com uma mulher, pro homem, é a resolução para problemas que ele não teria se fosse solteiro. É tipo, ter necessidades que ele não precisaria atender se ele tivesse sozinho. Pra você ver como a manjinice do homem é uma coisa nojenta, porque a maioria dos caras acredita nessa porra. E é por isso que eu digo que leis como essa, estatutos como esse, iniciativas como essa, têm que ser passadas mesmo pra enfiar um abacaxi somaliano pela coroa no rabo desses caras. Porque, vamos ser sinceros aqui, o que essas coisas estão fazendo progressivamente é afastar homens das mulheres, tá? Cada vez mais. Porque de fato está ficando insuportável lidar com a mulher moderna. Não só por conta da natureza feminina, que já é um saco. Porém, se você tem liberdade e autoridade suficiente, você pode até que lidar bem com isso pacificamente, tá ligado? Simplesmente se afastando, mandando ela calar a boca, aplicando consequências e tal. Hoje não. Hoje se você fizer uma porra dessa, é violência psicológica. Se você tá num relacionamento e dá um tratamento de gelo, que é uma coisa muito boa para lidar com mulher, pode ser violência psicológica, ou simplesmente ela pede o término com você e pode enquadrar até uma separação de bens, porque união estável não precisa nem estar morando junto agora, né? Ou mesmo ela mete um cornão em você aí e ainda difama teu nome na sociedade e não tem lei contra isso. Tipo, traição não é crime mais, né? Então você só se fode quando você lida com mulher. Então eu acho isso ótimo, porque isso vai piorar cada vez mais a companhia feminina. Elas vão ficar cada vez mais insuportáveis, cada vez mais amargas, cada vez mais tóxicas, porque, bom, como diz o ditado, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. As mulheres estão ganhando poder para destruir a vida do homem com um olhar só. E o que elas estão fazendo com esse poder? Bom, eis aí, né? Olha ao seu redor. Então isso vai a favor de todos os meus propósitos. Eu não tenho que lamentar isso, porque, primeiro, eu já não quero mais me relacionar. Eu já estou 99% protegido, que é com o Volcel, né? Eu sempre prefiro lidar com homens quando eu tenho a opção. Eu sempre prefiro ser atendido por homens, né, quando é possível, sem obviamente mostrar que eu estou fazendo essa escolha, para não parecer realmente um cara, hoje em dia é chamado de misógino, machista, seja lá o que for. Se eu não tiver a opção, se eu tiver que tratar com uma mulher, eu penso duas vezes para ver se eu preciso fazer aquilo mesmo. Às vezes eu prefiro até mesmo ir comprar em outra loja que tem um atendente homem ou coisa do gênero, mesmo que eu pague até um pouco mais caro, tá? Se for viável, né? Sem deixar que as pessoas ao redor saibam pra eu não acabar sofrendo estigmas aí e tudo mais. Então eu sei que eu tô na última trincheira do campo de batalha, né? Eu tô na linha de trás, eu tô fazendo o máximo possível pra me proteger. Então eu não tenho que me preocupar. Quem tem que se preocupar são vocês aí que adoram essa merda de leitar de ghost, de casual, vocês que querem namorar, casar, ter filho, vocês que tomem no rabo. Eu vou rir da cara de vocês, inclusive. E é claro, conforme o relacionamento com as mulheres se torna cada vez mais insuportável, a mera presença delas ser um saco ou um risco, que já é, né? E é isso que elas estão tentando aumentar junto com o Estado. Aí os caras, eles vão começar a atender mais Volcel, cada vez mais ao MGTOW, e meio que vai ser natural, entendeu? Como a gente previu também, várias vezes o Raccoon falava que, cara, eventualmente isso vai ser senso comum. Homem não casar, não ter filho, não coabitar, vai ser senso comum. Homens escolherem não se relacionar mais sexualmente com mulheres, por não querer correr o risco, ou porque não vale a pena, simplesmente, vai ser cada vez maior. E eles não vão precisar ouvir conteúdos como esse para tomar essa decisão. Não vão precisar conhecer esses nomes, essas siglas. Isso já está muito comum, tá? Isso já está muito comum. Na China mesmo já tem um termo lá que basicamente quer dizer que os homens eles sentem atração pelas mulheres, pelo corpo delas, mas eles não suportam o comportamento delas, não suportam a mentalidade delas. O mesmo vale para os censos a respeito das interações sexuais, né? Homens e mulheres, no geral, estão fazendo menos sexo. Então você pense o quão insuportável e tóxico tem que estar o comportamento e a mentalidade feminina, bem como a situação sociocultural, né, ao redor delas, para que os homens com uma libido, sei lá, 12, 15 vezes maior que a da mulher, um homem heterossexual saudável e jovem com níveis de testosterona normais, decidam simplesmente não se relacionar mais com elas. O quão ruim isso tem que estar, velho, pro homem que, sedento por sexo e interação feminina do jeito que ele é naturalmente, eles estarem se afastando delas. É bizarro isso. Isso é algo nunca antes visto. Por mais que em outros momentos da história a gente tivesse também aí vestígios de feminismo, vestígios de misandria, vestígios de mau comportamento feminino em geral, várias escrituras, vários relatos históricos, etc. Irmão,
o afastamento voluntário dos homens em tão grande número nunca foi visto. E daí tu percebe porque eu sou a favor dessa porra toda. Eu quero acelerar isso, eu quero que isso passe. Porque os homens vão eventualmente perceber que tá insuportável, a libido dos homens não tá baixando, tá? Por mais que a testosterona esteja baixando por questões aí ambientais, por questões alimentares, a libido dos homens, por incrível que pareça, não tá baixando. Os caras continuam querendo sexo, os caras continuam querendo companhia feminina, como é o meu caso. Só que eu já tô em outra alternativa, tá ligado? Por isso que eu digo pros caras que existe a opção de brinquedos sexuais, de bonecas e eventualmente os robôs aí no futuro. Então essas iniciativas misândricas aí vão acelerar as pesquisas, vão acelerar as demandas e ofertas para essas alternativas, né? Alternativas mais seguras e às vezes até mais prazerosas. Pense aí, uma robô que não engravida, não menstrua, te obedece, é customizável, não fede, não fica enchendo o saco pra querer cada vez mais e mais, gosta de tudo que você gosta, porra, maravilha. E é nisso que eu tô de olho, é isso que eu quero, né? É só vocês verem, por exemplo, a explosão de aplicativos de IA para relacionamento que tá aparecendo aí nas próprias propagandas do YouTube. O waifuísmo tá acelerando, tá ligado? E os maiores usuários dessas plataformas são homens. Então tu percebe que o sexo de fato ficou mais barato e mais fácil, as mulheres sim estão mais acessíveis sexualmente, pode não ser a sua realidade, você pode achar que você é incel, que tá difícil e não sei o que, bom, não seja solipsista, não acho que a sua realidade reflete a realidade de todo mundo, as pessoas estão transando sim, menos, porém com mais parceiros ao longo da vida, então a promiscuidade aumentou, porém a frequência diminuiu, né, então era natural que isso acontecesse, né. A troca de quantidade por variabilidade naturalmente leva a isso em qualquer escolha que você faz na vida. É óbvio, né? Você tende a transar mais vezes quando você tá namorando do que quando você tá solteiro. Porém, existe essa variabilidade. E por último, essas iniciativas vão foder os próprios caras que estão passando elas, que são os políticos. Por quê? Vejam, é progressivo, não vai parar. Esse é o instinto feminino, essa é a natureza da esquerda. Daí o nome, né? Progressismo. Essa porra não vai parar, velho. Até que os relacionamentos e o mundo estejam completamente destruídos, até um ponto de criticalidade e não retorno, isso não vai parar. Vocês que são mais velhos, lembram do futebol da década de 60 até 90? Onde jogadores de futebol famosos aí, eles podiam fazer qualquer merda com as Maria Chuteira que colavam neles, que não dava em nada. Não tinha essa porra de, Romário sofreu falsa acusação, Pelé sofreu falsa acusação, Bebeto. Tipo, a guria podia até falar qualquer coisa, mas não dava nada pro cara. Aí mais recentemente a gente pega o jogador de futebol mais bem pago do Brasil, o queridinho do futebol mundial, né, que é o Neymar, e até ele mostrando o vídeo de que ele foi o agredido, quem dançou foi ele. Ele teve que pagar uma indenização milionária. Então você percebe que até os caras que a gente acreditava que estavam com uma proteção de poder e dinheiro contra essas iniciativas aí, estão tomando no rabo gostoso. Isso tá descambando pros políticos também, tá? O filho do Lula já dançou nessa brincadeira, o Trump já dançou nessa brincadeira, o Arthur Moledo Duval, né, com aquele áudio clássico lá do Chupacu de Kiev, dançou nessa brincadeira, aquele Arthur Lira também dançou nessa brincadeira. E isso é muito gostoso, porque é político que acredita nessa porra. São políticos que acham que estão levando vantagem em cima disso, porque as mulheres elas são mais hegemônicas no seu voto, né? Elas são literalmente um curral eleitoral. Elas sempre vão votar por políticos mais de esquerda, ou políticos que tenham narrativas mais feministas, como o próprio Bolsonaro, né? Que foi um candidato de direita, um presidente de direita, mas que se orgulhou, inclusive, de dizer que foi o presidente mais cor-de-rosa do Brasil. Ele passou mais de 80 leis feministas e antes do mandato dele ele queria fechar 100, só não conseguiu. E adivinha, ele dançou também por causa de mulher. E foram as mulheres que elegeram ele, tá? E logo logo o Lula vai dançar também, eu acho muito gostoso. Eu vou comemorar pra caralho quando isso acontecer, eu vou adorar. Isso prova meu ponto. Elas são o Estado. Você percebe que até os homens poderosos estão começando a dançar nessa brincadeira, porra. Ator, artista, famosos no geral, que antes tinham poder e dinheiro e influência suficiente pra fazer a merda que quiserem com as mulheres, velho. Não que eu achasse isso certo e achasse que isso tinha que acontecer, mas você percebe que os caras estão perdendo poder, estão perdendo influência pra elas. Veja, por exemplo, esse Me Too em Hollywood que fez um monte de diretor aí se fuder. Olha, por exemplo, o caso do Johnny Depp, velho, que foi vítima na mão daquela desgraçada da Amber Heard e ainda assim ele saiu como vilão na maior parte da narrativa. A carreira dele basicamente acabou, a Amber Heard continua com a carreira dela na moral, por mais que ele tenha sido inocentado, por mais que ela tenha sido culpada e por mais que ela fosse obrigada a pagar uma indenização pra ele, a penalização do Johnny Depp foi o próprio julgamento. Então o cara ele foi vítima no relacionamento durante anos e ainda se tornou vítima no julgamento. Porque aquele destruiu a carreira dele, ele até falou, né? Eu já fui penalizado, não importa o resultado desse julgamento, eu já fui penalizado, minha carreira já acabou. Essa é a minha pena real, né?
Então, mano, elas estão tomando o poder da porra toda e elas vão destruir o que tiver no caminho, tá? Eu avisei que isso ia acontecer quando eu comecei a criar conteúdo lá em 2020. Outros criadores de conteúdo brasileiros já avisaram que isso ia acontecer lá em 2017, 2018. Os criadores de conteúdo gringos já avisaram que isso ia acontecer há uma década atrás. E até mesmo doutrinas espirituais e religiosas já avisavam sobre isso, né? Bíblia, Alcorão, filosofia hindu, cara, todos eles falam sobre o poder destrutivo feminino. E é isso aí, irmão. Acelera. Eu vou comemorar quando os caras começarem a reclamar, porque a trolha no rabo deles está incomodando demais. E vou falar, eu avisei. Eu vou tirar essa satisfação mesquinha mesmo. Principalmente quando os políticos se fuderem. Porque são eles que estão passando essa porra, tá? E eles têm um pensamento de muito curto prazo, porque eles vivem de mandato, né? A democracia, o sistema político que nós temos hoje, ele estimula o pensamento de curto prazo nos líderes políticos, porque eles pensam assim, eu vou passar essa porra aqui, mas o meu mandato é só de 4 anos, eu posso me reeleger, mas isso não é uma certeza, né? E se isso aqui que eu tô passando der merda, que se foda, o próximo aí que segure a bomba. Então o sistema político do nosso país e do mundo estimula os nossos líderes realmente a construírem riqueza roubando rapidamente enquanto o seu mandato dura, passando qualquer merda para qualquer curral eleitoral e público que o eleja e que aumente a sua popularidade, né? Para que ele se aposente rápido e assim que ele saia, ele já tem a sua riqueza garantida e foda-se. É assim que funciona a política no Brasil e no mundo. E vai todo mundo se ferrar, tá? Tradicon, papaizinho de família aí, que fica dizendo que homens MGTOW são fracassados, que são medrosos, fujões, vão tomar no rabo. Já estão tomando, né? Os manginão cavaleiro branco aí vão tomar no rabo. E eu vou rir daqui do meu camarote, na moral. E já falei a vocês, eu estou fazendo o máximo que eu possa fazer, não só para me proteger, como também para mudar o sistema. Porra, já foi dado várias vezes a solução para essa porra toda. É os homens, no geral, começarem a se afastar. Eu me afastei por bem, eu não me ferrei pra perceber que eu precisava me afastar das mulheres. Tem caras que precisam casar 2, 3 vezes e ter 5 filhos pra perceber que é uma merda, que tá uma merda. Alguns não aprendem, alguns acham normal, acham gostoso. Então, o Raccoon já deu a solução, eu já dei a solução, o Third Flinging Monkey já deu a solução. Os homens, no geral, começarem a se afastar, parar de sustentar a sociedade, comprar Bitcoin, meter o MGTOW, meter o Volcel, viver o mais minimalista possível, que é perfeitamente sustentável para os homens, porque assim você se protege e assim você ainda aplica consequência ao sistema. E eu sou um cara que não quero fazer nada a respeito disso, eu tenho alternativas pacíficas, tá, para lidar com isso. MGTOW, você é o Bitcoin, é isso que eu recomendo. Se querem um conselho, tá? Não sou muito de dar conselho, não gosto muito dessa coisa de aconselhar, mas se vocês querem um conselho de mim, é isso que eu recomendo. Não quero ser associado a nenhum tipo de grupo, nenhum tipo de ativismo, nenhum tipo de ideologia, tá? E se, mesmo com essas iniciativas, o sistema não mudar, porque isso eu não posso prometer, né? Para vocês aí que são resgatistas, movimentistas, ativistas e querem uma mudança real do sistema, eu não posso garantir que essas atitudes que eu estou falando aqui vão resolver as coisas, mas eu posso garantir que são as formas que você tem de se proteger melhor. Isso eu posso garantir perfeitamente. Então, assim, você não tem poder, você não tem o que fazer quanto a isso. Eu não tenho poder, tá? Nem com 50 mil inscritos aqui e vários de vocês me assistindo eu teria a capacidade de criar algum tipo de movimento, algum tipo de ativismo, nem nada. E nem quero, nem se eu pudesse eu ia fazer algo assim. Então eu só estou dizendo para vocês que em vez de ficar esperneando na internet dizendo isso está um absurdo, nós temos que mudar isso, está insustentável e vai piorar, e com essa ansiedade de que no futuro todos os homens vão se fuder, até os Volcel e MGTOW e etc. Olha, provavelmente vocês estão certos, talvez haja algum tipo de rebelião, insurgência aí, sei lá. Tomara que não chegue a esse ponto, eu não quero fazer parte disso, sinceramente. Mas vamos ser sinceros, em vez de ficar ansioso com isso, preocupados com isso, tendo surtos na internet, cara, faz por onde, tá ligado? Faz o teu, se protege, compre seu Bitcoin, faça sua autocustódia, afaste-se cada vez mais de mulheres pela sua própria segurança. Ai, Coruja, mas eu não consigo ficar sem meu sexozinho, eu preciso transar, Coruja. A minha masculinidade depende disso, meu saco precisa ser descarregado, eu não consigo tancar o Volcel. Então vai comendo pelas bordas aí, literalmente, né? Vai fazendo leitar de gosto aí na moral, vai vindo onde você pisa aí, vai testando a temperatura da água. Eu acredito que dá pra você fazer um leitar de gosto na moral ainda por enquanto, na maior parte das vezes. Basta você não ser um estúpido, um cavalo, um animal, quadrúpede, ter um mínimo de tato social, um mínimo de game aí, pra saber quando tá dando merda, pra saber quando você tem que sair, pra saber quando não vale a pena. Não é curso que vai ensinar isso a você, não é criador de conteúdo que vai ensinar isso a você, não é e-book que vai ensinar isso a você, não é Nessarran Alita, não é porra nenhuma disso, porque aqui na nossa comunidade a gente tem um monte de cara que se diz Red Pill, desperto, MGTOW, tá tomando no rabo, tá mandando relato pra mim dizendo que quer se relacionar com o Missol. Não é conteúdo que salva o cara, entendeu? É ele mesmo e a própria mente dele, a capacidade dele
de entender o mundo ao redor dele e ter, um mínimo de tato. Tem cara mesmo que nunca ouviu falar desse conteúdo e quando ouve falar não leva muito a sério, não entra na comunidade, não vai a fundo. Eu conheço vários caras assim e eles já dizem que não querem casar, não querem coabitar, não querem ter filho, vão viver solteiros, estão fazendo seus leitado e gauche aí, seus relacionamentos casuais ou monogamias temporárias aí, sem se fuder muito, tá? Então, por enquanto eu ainda acho que é possível, não tô recomendando que vocês façam isso, não tô aconselhando que vocês façam isso, eu só tô dizendo que por enquanto não tá esse pandemônio todo aí. Porém, é claro, a alternativa mais segura é nem se meter com mulher. Só que se você é um cara que acha que a recompensa da companhia feminina e do sexo vale o risco, vale o esforço, talvez seja por conta da sua situação também, talvez você tenha mais facilidade com mulher, por conta da aparência, dinheiro, ou traquejo social, sabe, status, sei lá. Eu só tô dizendo isso pra vocês que realmente ainda querem xoxotinha, que vocês não fiquem achando que vocês foram impedidos. E aí acabem vivendo em restrição, né? Dizendo, agora eu sou incel. Eu até as desejo, mas tá insuportável. Não, saiba que você escolheu a sua situação, tanque a responsabilidade aí. Se tu quer viver, vá viver e assuma os riscos, para depois você não virar um sequelado desses aí médio da machosfera, que no fundo quer que tartaruga voe, né? Quer que a mulher se comporte diferente, quer que as leis mudem, que o sistema mudem, para aí finalmente você conseguir afogar aí teu piro médio em paz, ou mesmo ter uma namoradinha, ter filho, casar e realizar aquele sonho de corno que a maioria dos homens tem, né? Se adapte, cara, analise o ambiente ao seu redor e veja que risco vale a recompensa. Isso é que é ser homem, né? E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueçam de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão descritas na bio do YouTube e na bio do Instagram, tá bom? Ainda falando especificamente sobre o YouTube, por favor, cheque a sua inscrição. Se você não é inscrito, considere se inscrever, isso ajuda bastante a gente. O canal tá aí crescendo, pouco a pouco, mas está crescendo, e também precisa da sua ajuda para continuar a crescer, tá bom? Além disso, não esquece de deixar o seu like, certo? De compartilhar o vídeo, porque isso também ajuda a espalhar a mensagem e com o crescimento do Contragolpe, se você gosta do nosso conteúdo, certo? E também sinta-se à vontade para interagir com a gente na seção dos comentários. Você sabe aquele à vontade, você já sabe, você já está aqui há muito tempo. Nada de pôr o pé em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa, mas ainda assim, sinta-se à vontade para interagir conosco, certo? Falando agora um pouquinho da questão do Spotify, tem muita gente que ainda não fez avaliação, e isso é muito importante, tá? Como que vocês podem fazer para ajudar a gente? Na página principal do canal no Spotify, você clica ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, escolhe aquele que tem o ícone de uma estrela, certo? E ali você faz a avaliação, porque isso ajuda a dizer para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você, tá certo? Quem ainda precisar entrar em contato conosco, pode utilizar tanto o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, como também a DM no Instagram e os próprios comentários do YouTube, tá? Lembrando que eu sempre leio lá e respondo vocês assim que possível, tá certo? E antes do grande finale, não se esqueçam de ativar o sininho, principalmente tanto no YouTube quanto no Spotify, para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.